No vídeo anterior, eu coloquei um vídeo depoimento do professor José Luiz. No entanto, saiu prejudicado essa gravação. Então, eu estou repetindo, tá bem? Olá, professores! Agora aqui novamente com vocês para concluir o vídeo depoimento do professor José Luiz, tudo bem? Pois bem, então nós conversamos lá no vídeo anterior do ATPC passado sobre a importância do educador na vida de seus alunos, não é? E eu resolvi convidar um professor que para mim também foi referência. E eu vou mostrar para vocês, tá bem, queridos? Então, vamos lá. O professor seria apenas uma profissão, algo que se pode aprender a ser com uma série de cursos e treinamentos. Enquanto o educador é aquele com vocação, apaixonado pelo que faz. Queridos professores, pensando assim, eu convidei um professor que, na verdade, como ele também trabalhou nos municípios, alguns municípios vizinhos aqui, eu tenho certeza que ele foi professor de vários professores que aqui estão me assistindo. Convidei o professor José Luiz para fazer um depoimento, tá certo? Ele e mais alguns outros foram referências para mim. Mas eu convidei o José Luiz, que eu tenho grande admiração por ele também. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o professor José Luiz e a Fátima me convidou para uma conversinha com vocês. Antes, eu vou contar um pouco da minha história como profissional. Eu comecei a lecionar em Santo Antônio de Posse, na Escola Santo Antônio. Logo, um pouco depois, eu fui para Mogi Guaçu, lecionar no Luiz Martini e na FEG. Fiquei alguns anos ali. Depois, fui lecionar em Itapira, no IESO, no antigo Instituto de Educação Elvira Santos de Oliveira, e no ginásio João Simões. Até aquele momento, eu ainda era admitido a título precário, não era efetivo. Ficamos uns 10 anos sem concurso, não sei se vocês lembram. Bom, quando eu estava em Itapira, abri o concurso e eu fiz. Fiz os dois, português e inglês, nos quais eu sou licenciado, e passei também. Então, eu escolhi o Hernani Calbucci, aqui em Mogi, de português, e o Monsenhor Nora, de inglês. Algum tempo depois, eu juntei as duas cadeiras no Monsenhor Nora, porque é uma escola maior, tem mais aula e me interessava mais. Lecionei também alguns anos ali no Monsenhor Nora, até que fui convidado para trabalhar na Delegacia de Ensino, então Delegacia de Ensino, como assistente pedagógico de português. Trabalhei alguns anos também, depois me aposentei. Mas ainda, enquanto eu parei de trabalhar no Estado, eu continuei com as minhas atividades docentes na faculdade, primeiro na Faculdade Maria Imaculada, que ainda era aqui em Mogi-mirim, no Colégio Imaculado. Então, eu dei aulas de português, linguística e fui coordenador também de curso lá. Depois que a faculdade mudou para Mogi Guaçu, eu passei para a Faculdade de Santa Lúcia. Dei aula nos cursos de administração, contábeis, e os últimos 15 anos eu fiquei no curso de Direito, dando aulas de comunicação jurídica. Muito bem. Então, eu gostaria de falar um pouco da minha preocupação com o nosso trabalho. Eu acredito que o nosso trabalho, o trabalho do professor de português, se assenta num tripé: leitura, interpretação e produção de texto. Por quê? Porque para mim é muito claro que quem não lê, não escreve. A leitura ajuda a ter ideias, a desenvolver o raciocínio, a melhorar, abre a cabeça, né? Então eu quero perguntar para vocês, qual o perfil
dos nossos alunos hoje? Por acaso eles vêm de famílias abonadas, filhos de médicos, dentistas, advogados, ou eles vêm de famílias carentes? Não precisa pensar muito para ver que a maioria tem uma carência efetiva. Eles são realmente de uma classe muito carente, muito precisando de coisas, né? Então, o que eu acho? Que a escola, nesse momento, ela vai proporcionar esse trabalho, que o aluno descubra a leitura, a maioria deles. E vejam bem, a compreensão do texto que nós temos, depende de uma coisa que nós chamamos de repertório linguístico. O que vem a ser o repertório linguístico? É uma soma da sua vivência enquanto ser humano e da sua experiência como leitor. Esse repertório, evidentemente, varia de pessoa para pessoa e na mesma pessoa de acordo com o tempo. Então, se eu disser que o meu repertório linguístico é maior do que de um adolescente, não é porque eu sou mais inteligente, mais culto, mas porque eu tenho mais experiência. Eu sou um leitor maduro, eu amadureci lendo. Então, o meu conhecimento, a minha vivência são muito maiores, de modo que o meu repertório linguístico é maior. E é aí que eu vejo o ponto crítico. A maioria dos problemas que nós temos com leitura em sala de aula vem dessa problemática de a gente não conseguir adequar o texto ao aluno. O que eu vejo, eu não tenho nenhuma censura, nenhum preconceito quanto à leitura. Eu lembro, a minha filha caçula gostava muito de ler e ela começou lendo aquelas histórias em quadrinho do Cascão, Cebolinha, Mônica, etc. Claro, se você chegar até os 20 anos lendo Cascão e Cebolinha, então tem algum problema, mas não é esse. É o ponto de partida. Depois ela começou a ler mais e mais, e eu fui ajudando, orientando, até que ela se tornou uma leitora hábil. Bom, então, o que eu sinto? Que o professor, hoje, é o responsável pelo incentivo à leitura. Nós temos que incentivar a leitura dos alunos. Por quê? Porque é uma melhora no desempenho escolar. Geral. Pensem comigo. Por que os alunos se queixam tanto de física, de química, de biologia, de matemática? Por que essas disciplinas são difíceis? Porque o aluno tem dificuldade com leitura. Às vezes ele lê um texto e não entende. E é isso que a gente precisa prepará-los para que eles enfrentem essa parte. Há umas pesquisas feitas pela USP e pela Unicamp que mostraram que os melhores alunos, que obtiveram as melhores classificações nos vestibulares, se consideravam leitores habituais. Precisa falar mais? Isso é muito claro, então veja a importância também até no vestibular. Agora vocês me perguntam, e o que eu vou deixar para ele ler? Ler o quê? Não, eu não sei. Vocês é que estão lá na linha de frente que vão determinar. Há uma bibliografia enorme, para jovens, adolescentes, crianças. As empresas estão publicando mais livros para essa faixa, crianças e adolescentes, do que para adultos. Procurem, vejam o que a escola tem e vejam a adequação. Olha, eu mostro para vocês uma coisa. Vejam aqui. O problema que nós temos com a leitura. Este aqui é o repertório do aluno. Pequeno, porque ele ainda está começando a descobrir a leitura. E essa maçã linda eu comprei na feira, viu? Então, esse aqui é o repertório do texto. Se o repertório do texto é muito maior do que o repertório do aluno, não há interação. Ele não vai entender. Ele não vai tirar proveito nenhum.
Eu me lembro que, quando eu estudava, nosso professor de português deu para nós lermos, na 8ª série, o Dom Casmurro do Machado de Assis. Detestei. Aliás, não só eu, a classe inteira. Nós detestávamos o Machado de Assis. Por quê? Porque o nosso conhecimento ainda não era suficiente. O nosso repertório era muito pequeno. O repertório do Machado é muito grande, é muito amplo. Depois, mais tarde, ali com uns 30, 40 anos, eu reli o Dom Casmurro e gostei. Achei muito interessante, sabe, levanta outras ideias para a gente. Por quê? Porque eu estava preparado. Eu já tinha maturidade. Outra coisa que as pessoas às vezes pegam. Leitura errada existe sim. Não é tudo que o aluno lê, tá tudo certo. Não. Nós temos que fazer esse trabalho e é um favor que nós fazemos, é uma obrigação nossa de dizer. Quando o aluno lê e faz uma interpretação errada, nós podemos dizer, olha, não é bem assim, a partir desse texto você não pode chegar a essa conclusão, vamos pensar melhor. Eu não costumo dizer que, olha, você está errado. Eu sempre usei assim uma forma mais atenuada. Olha, veja bem, veja por outro ângulo, vamos pensar de outra forma, até que o aluno perceba que errou. Encarando o erro com tranquilidade. Meus caros, o erro é uma parte fundamental do processo ensino-aprendizado e da vida. Quantas vezes vocês podem pensar, quantas vezes o erro nos ensinou? Ai, quebrei a cara, fui fazer alguma coisa e quebrei a cara. Então, não faz mais. O erro também ajuda a gente a aprender a lidar com a vida. E eu acho que eu falei até demais. Em todo caso, vou deixar um pensamento, uma quadrinha do Oswald de Andrade para encerrar nossa conversa. Diz a quadrinha: Sadona, Sadona, tira a roupa da janela, porque quando vejo a roupa sem a dona, penso na dona sem ela. Um abração para todos.